mapeando planetas distantes e a sua própria vizinhança. Mapas movidos pela aventura, mais antigos que a história registrada. Hoje, em Maravilhas Modernas, confecção de mapas. Maravilhas Modernas. Ao pisar na Lua pela primeira vez, o homem já tinha um mapa. William Clark desenhou este mapa ao cartografar a expedição ao noroeste americano feita com Meriwether Lewis. Este é o planeta Vênus. É também um mapa. Através da história, os mapas inspiraram aventuras e alertaram contra o perigo. Também foram criados como grandes obras de arte e para planejar terríveis chacinas. Também nos ajudaram a chegar aos nossos destinos. In addition to geography, the map itself gives you an idea of what the technology was at the time that the map was constructed. We have maps in the past where there weren't great cartographic techniques and tools, and as a consequence, maps tended to be very simple, simply because people could not create a complex image. Today, with our advances in computer science and computer graphics, we can create very, very specific displays with great deals of complexity. A cidade de Nova York é o melhor lugar para demonstrar os avanços tecnológicos da cartografia. Durante o século XX, Nova York gerou uma energia incomparável, simbolizada pelo milagre dos arranha-céus. O poder de Wall Street. E o medo do crime sempre presente. A violência maculou a grandeza da cidade. Mas no fim dos anos 90, o crime começou a diminuir. A principal arma de Nova York contra os criminosos não foi bem uma arma, mas um mapa. O sistema de um supermapa computadorizado e interativo de 3 metros de comprimento chamado CompStat. This is revolutionary. I mean, most police departments in the world are now coming here to copy what we're doing. O CompStat é parte da maior revolução do mapeamento desde Colombo. A tecnologia levou o mapa do papel para o ciberespaço. Como os mapas tradicionais, o CompStat é a representação geográfica de uma área. Uma exibição visual de ruas e pontos principais. Mas em vez de ser impresso em papel, ele é uma projeção eletrônica. O CompStat domina a sala de comando do Departamento de Polícia, o centro nevrálgico do combate ao crime em Nova York. Os computadores que ativam o CompStat fazem dele milhares de mapas em um. Pressionando um botão e clicando em uma tela de menus, o CompStat instantaneamente exibe uma profusão de informações atualizadas sobre o crime em praticamente todas as quadras da cidade. We believe that these maps and the way we use them in this room, through our CompStat system, is largely responsible for the decline of crime in New York City. Numerosos ícones representam todos os tipos de crimes recentes. Arranha-céus indicam tiroteios. Pontinhos sinalizam assaltos. E triângulos ou pipas, transações de narcóticos. O tamanho do ícone representa o número de incidentes. A cor indica o turno em que o crime ocorreu. Os ícones também são temas de reuniões 2 vezes por semana, onde os comandantes da 76ª Delegacia são questionados sobre crimes pelos comissários de polícia da cidade. When you see it on a map, they jump right off the page, they actually speak to you. You see a cluster of shootings in a 2-3 block area, you know instinctively something's going on. We use this information to question our commanders and find out who's involved. And then we ask the narcotics people. More often than not, you find out it's narcotics related. There's a bit of a turf war going on for control of these corners. Somebody got shot as they were trying to take over a corner. The retaliatory shooting is the other one. Além de rastrear crimes, o mapa CompStat fornece camada após camada de dados visuais relacionados a esses crimes. Por exemplo, o CompStat pode mapear todos os bancos e caixas eletrônicos de Nova York, locais onde ocorrem atividades criminosas.
Clicando na tela do menu, o COMSTAT mostra outra imagem importante. Um elo entre uma série de assaltos e possíveis suspeitos. This is the border of the 67th and 70th precincts. The blue diamonds represent residential burglaries. The green squares that you see surrounding the burglaries are parolees, people on parole from state prison for burglary. The next logical question is, are any of these people here responsible for all these? There's a lot of burglaries happening, right, in this little L shape here. Is the precinct commander aware of it? Have we matched their prints to any of the latent fingerprints recovered at the scenes? Have you interviewed anybody upon release from prison? These are the obvious questions we ask. O COMSTAT pode até mostrar fotos e vídeos de soltos sob condicional ou outros suspeitos nas investigações criminais. Embora os dados do banco de memória do COMSTAT também possam ser obtidos por relatórios escritos, é o fato de o mapa ser um mosaico de informações divididas por pontos de referência geográficos que o torna um sucesso. Our precinct commanders will tell you that it's probably the most effective way to know what's going on in their precinct. It really gives us direction and it gives us focus, and that's really what maps are used for. Os mapas nos fornecem direção e foco há milhares ou mesmo centenas de milhares de anos. Mesmo os mapas mais antigos têm algo em comum com o COMSTAT. São uma tentativa de comunicação. Na verdade, os mapas são uma das primeiras formas de comunicação. No one knows who made the first map, who tried to use a drawing in some way to represent here in relation to there. We don't know that, but we do know that it probably occurred well before people started to write. So when you look back at some of the old maps, you're really looking back into the minds of people at that time, how they conceived the world they lived in, what they knew, what they imagined, what they didn't know. So it's another way of looking into the history of human development. Imagina-se que os mapas tenham surgido no mundo pré-histórico, antes mesmo que as pessoas pudessem conceber civilizações que não fossem as suas próprias. Maps have been made probably out of any medium you can think of. There are petroglyphs, paintings on rock that are thought to be map-like. There are all sorts of documented stories of indigenous people making maps in sand and piling up dirt to form hills and explaining how to get from place to place like that. Séculos antes de os europeus explorarem o Pacífico, habitantes de ilhas faziam mapas amarrando e unindo varetas e conchas do mar. As varetas representavam ventos dominantes e padrões das marés, enquanto que as conchas indicavam ilhas. Pegadas mostram a rota de uma aldeia a outra em mapas mexicanos pré-colombianos que foram desenhados em cascas secas de árvores. Acredita-se que os babilônios fizeram os primeiros mapas mundiais no século VI a.C., embora a visão do mundo desse povo fosse limitada pelas praias do oceano. Someone took a stick or some sort of writing instrument and etched in the clay the Tigris and Euphrates rivers, and in a circular ocean out around there, and then baked the clay to preserve it. So that was a map. No século I depois de Cristo, o Império Romano se estendia por toda a Europa e pela África. Em uma época em que todos os caminhos levavam a Roma, os romanos foram os primeiros a fazer mapas de estradas. Romans were obviously vitally interested in roads because they had this huge far-flung empire, and what tied it together were these wonderful roads that they'd built. Uma das maiores coleções de mapas antigos está na Biblioteca Newberry, em Chicago. A coleção inclui uma reprodução feita no século V de um mapa de estradas romanas do século I depois de Cristo. Impresso originalmente em peles de animais, o mapa é um pergaminho de 5 metros de comprimento. It really shows the whole road network of the empire from Europe all the way to the Near East and all of North Africa,
as if it were sort of compressed into this long, narrow band, kind of like modern subway maps. And they have the little notches, little jagged lines on the road indicate a day's march. You could calculate how long it would take you to get from place to place. Os mapas das estradas romanas preenchem a lacuna entre os primitivos mapas pré-históricos e aqueles que seriam com base em princípios científicos. Mas uma revolução cultural impediria a confecção científica de mapas por centenas de anos. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Com essas palavras históricas, o presidente John F. Kennedy acelerou o que se tornaria a segunda grande era de descobrimentos. As missões da Apollo à Lua foram triunfos tanto da engenharia quanto da inventividade humana. God bless all of you on the good earth. Elas também culminaram em uma das maiores conquistas na história da cartografia: o mapeamento preciso de uma área onde nenhum ser humano havia pisado. Sem um mapa exato da superfície da Lua, cheia de crateras e pedras arredondadas, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin nunca teriam pousado o módulo lunar em segurança. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Mapas da Lua eram feitos a partir da Terra desde que Galileu inventou um primitivo telescópio em 1610. A capacidade dos telescópios aumentou exponencialmente ao longo do século XX. Mas para achar uma superfície plana e segura onde pousar uma nave espacial era preciso olhar de perto. A iniciativa levou 5 anos e envolveu 3 séries diferentes de espaçonaves. Mas os dados mais importantes do mapeamento foram obtidos por 5 módulos lunares não tripulados, lançados entre 1966 e 1968. Cada um era equipado com 2 câmeras de 70 mm. Uma câmera captava imagens com lente grande angular para criar um mosaico da superfície lunar. A outra, equipada com lente de telefotografia, captava imagens de alta resolução em potenciais locais de pouso. Os 5 módulos captaram um total de quase 1.500 fotos, enviadas eletronicamente à Terra e montadas de modo a formar uma série de mapas. Os astronautas levavam versões em pequena escala desses mapas e os usavam para navegar nos locais de pouso. Os pousos lunares bem-sucedidos abriram novas e empolgantes possibilidades para a ciência da cartografia, mas se basearam em princípios que foram consolidados séculos antes. Entre os anos 125 e 150, um estudioso grego chamado Ptolomeu foi o primeiro a aplicar a ciência à confecção de mapas. Ele registrou suas teorias em um livro intitulado Geografia. He enunciated the scientific principles for cartography, the idea of using mapping to scale, the idea of perspective, the rough idea of coordinates, having grids on maps, all these things that we take for granted in mapping today. Ptolemy enunciated this. Now, he didn't know, and the people at that time didn't have the abilities to put into practice all of these principles, but they were there on paper or on papyrus to lead the world later on. Teria de ser muito mais tarde. Todas as contribuições de Ptolomeu à cartografia ficaram perdidas durante séculos. Grande parte do conhecimento científico mundial, incluindo o de Ptolomeu, foi arquivado na Biblioteca de Alexandria, no Egito. Em 391, multidões de cristãos destruíram o prédio e seu conteúdo. Quando o mundo entrou na Idade Média, a confecção de mapas foi atribuída aos monges. De repente, os mapas europeus representavam não a geografia, mas a teologia. Os primeiros desses novos mapas foram chamados mapas TO. O T simbolizava a cruz com os 3 continentes conhecidos, Europa, Ásia e África.
O O era o oceano circular que os monges acreditavam que confinava o mundo. Os mapas TO tornaram-se muito mais elaborados e complexos, mas mantiveram a perspectiva bíblica. Esta é a réplica de um mapa do ano 1240, tão grande que foi pintado na parede de um mosteiro em Edsdorf, na Alemanha. O original foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Here's the Mediterranean. You see, if you think of the T&O map, it's still got the basic T&O shape. The top, the Mediterranean here is the stem of the T, and the bar of the T is the Nile River and the Dardanelles and the Black Sea. A cabeça de Cristo está no alto do mapa, seus pés embaixo e suas mãos dos lados. Ele está literalmente segurando o mundo em um abraço. A cidade sagrada de Jerusalém está centralizada na área mencionada como Umbilicus Mundi, ou umbigo do mundo. Além das terras conhecidas, o mapa também ilustra a localização bíblica do Jardim do Éden. Este mapa TO do século XV, onde os continentes chamam-se Cã, Sem e Jafé, nomes dos filhos de Noé, foi um dos últimos desse tipo. Mas também é significativo por um outro motivo. Foi o primeiro mapa conhecido a ser produzido em uma prensa tipográfica mecânica, uma invenção que iria liberar a confecção de mapas. De repente, os mapas podiam ser reproduzidos em massa em vez de serem redesenhados à mão. Ao mesmo tempo, o mundo havia redescoberto Ptolomeu. Antes da destruição da Biblioteca de Alexandria, cópias da geografia de Ptolomeu foram surrupiadas por muçulmanos árabes. No fim do século XIV, foram encontradas em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Graças à prensa tipográfica, 12 séculos depois de ter sido escrita, a geografia de Ptolomeu de repente era distribuída em massa. De posse do libertador pensamento renascentista, o velho mundo agora estava pronto para descobrir o novo mundo. Before this Renaissance view, the ocean was considered the circular body that confined the world. Some of the savants in Florence began to hear about the world way out there and read Ptolemy and began to conceive of the oceans being a medium for communications, not for imprisonment. It was a liberating concept, and liberation is what it takes to go forward. Ironicamente, foi um erro de Ptolomeu que, em 1492, encorajou Cristóvão Colombo a cruzar o Atlântico em busca de uma rota curta para a Ásia. Embora entendesse a natureza esférica da Terra, Ptolomeu tinha subestimado drasticamente sua circunferência. This is a reduced facsimile of a manuscript globe that was made in Germany in 1492. It's doubtful that Columbus ever saw this globe, or the original. It's now in Nuremberg, but he certainly may well have seen something like it. Now, because Ptolemy had very badly underestimated the size of the Earth, the diameter of the Earth, and had overestimated the length of the Mediterranean and the whole length of Asia, by the time you mapped a too large continent onto a too small globe, you end up with a very short distance between Spain here and Japan here. And so I think it demonstrates beautifully how what Columbus obviously had in mind when he sailed west here from Spain across the Atlantic, and he struck some islands which he quite naturally assumed were off the mainland of China. He spent the rest of his career, his next 3 voyages, trying to discover the mainland that he was convinced was there. Colombo provavelmente aportou nas Bahamas pensando que fosse a Ásia. Para piorar ainda mais, quando outro explorador, Américo Vespúcio, mencionou pela primeira vez que Colombo havia fundado um novo continente. O nome que o renomado cartógrafo alemão Martin Waldseemüller escolheu para batizar a Terra não foi o de Colombo, mas América, em homenagem a Vespúcio. E o nome pegou.
No entanto, as jornadas de Colombo e seus contemporâneos levariam a uma nova era do mapeamento de precisão e a uma mentira que permearia a cartografia pelos 500 anos seguintes. O Instituto Geológico dos Estados Unidos em Reston, Virgínia, é o centro de produção de mapas mais avançado e prolífico que jamais existiu. O Instituto dirige sua própria tipografia, onde a cada semana cerca de 500 mil mapas saem das prensas. Mapas em pilhas de 100 quilos são posicionados com facilidade enquanto flutuam em um leito de ar antes de serem cortados no tamanho exato por um cortador automático. Outra máquina faz o que muitos de nós não conseguem. Dobra os mapas com vincos perfeitos e ordenados. Mas não há máquina ou tecnologia que possa algum dia mudar uma verdade sobre a confecção de mapas. The map is like every other human form, flawed. You should bear in mind when you look at a map that it is a compromise. If you're going to have a completely reliable and accurate map of reality, it would have to be on a scale of 1 to 1, which of course defeats the purpose. Todo mapa contém uma mentira geográfica, um ajuste causado pela tentativa de projetar a geografia de um mundo redondo sobre uma superfície plana. A distorção mais comum e antiga da confecção de mapas é o chamado problema da Groenlândia. Em muitos mapas mundi, a ilha da Groenlândia parece ser tão grande quanto a América do Sul. O motivo para isso remonta a um período posterior às viagens de Colombo ao Novo Mundo. A invasão europeia das Américas criou uma demanda por mapas exatos para a navegação. No entanto, os cartógrafos ainda lutavam para obter precisão. Eles podiam desenhar formas de territórios com base nas observações dos exploradores, mas o problema era a projeção. Uma representação direta e exata de um grande mundo redondo em um pedaço de papel plano. Em 1569, um geógrafo flamengo chamado Gerard Mercator usou matemática e sua própria intuição para desenvolver um novo sistema de projeção, que não só serviria aos peregrinos que navegaram para a América 50 anos depois, mas que seria uma das projeções mais populares dos 500 anos seguintes. This is one of the first printed editions of Mercator's world map on his new projection. It's still basically the rectangular world map that most of us have seen in many a book and atlas and probably had hanging up on the walls of our schools. A projeção de Mercator tornou possível aos navegantes traçar linhas retas entre dois pontos e usar posições da bússola para pilotar entre eles. O ajuste para endireitar as linhas curvas dos polos tornaram exagerados os territórios superiores e inferiores do mapa. O resultado é o problema da Groenlândia. Mas os benefícios para a navegação compensavam a distorção. A projeção de Mercator é usada pelos navegadores ainda hoje. Cerca de 100 anos depois que Mercator criou sua projeção, um cartógrafo italiano chamado Jean-Dominique Cassini foi empregado pelo rei da França para mapear a nação. E isso seria feito com um grau de exatidão científica nunca antes atingido. Para realizar a tarefa, Cassini criou um sistema com base na geometria. Sabendo-se o comprimento de um lado e dois ângulos de um triângulo, pode-se calcular o comprimento dos outros dois lados. Assim, com as medições triangulares, ele não precisava mais viajar a cada ponto que mapeasse.
Por mais inovadora que fosse sua ideia, mapear a França ainda era uma tarefa extremamente complexa e demorada. Levou 100 anos. Cassini foi substituído por seu filho e por seu neto, até que finalmente seu bisneto concluiu e publicou o mapa completo em 1745. Unido por triângulos, esse mapa forneceu a base do mapeamento topográfico em grande escala. So the kings of France, just about the time they lost their kingdom to the revolution, finally had a good map of their kingdom. A monarquia francesa certamente não seria a primeira ou a última a ver seus mapas alterados devido a revoluções ou guerras. Mas, graças a Mercator e Cassini, a cartografia tinha um novo fundamento científico com o qual mapear o futuro. A Rand McNally, a mais antiga fábrica americana de mapas, ainda produz mapas de estradas convencionais dobrados em formato de livro em sua matriz em Illinois. Mas agora, graças ao CD-ROM, longas viagens podem ser planejadas nos mínimos detalhes. O CD-ROM torna possível planejar uma viagem com base em uma série de fatores, prevendo opções de turismo, obras nas estradas e até congestionamento no tráfego. William Rand e Andrew McNally provavelmente não sonhavam com essas possibilidades quando fundaram uma pequena gráfica em Chicago em 1856. Como Chicago era uma próspera cidade ferroviária, eles começaram a imprimir passagens de trem 5 anos antes da Guerra Civil. Em 1872, passaram a imprimir guias de bolso com os horários das linhas de trem. Foi nesses folhetos que os mapas Rand McNally apareceram pela primeira vez. Eram mapas dobrados das rotas ferroviárias do país. Mostravam todas as cidades, estações ferroviárias e paradas do correio relacionadas por estado. Mas na década de 1890, Rand e McNally apostaram em outro popular meio de transporte, a bicicleta. Começaram a imprimir mapas para ciclistas com as melhores rotas para bicicletas nas cidades de todo o país. Logo em seguida, a invenção do automóvel prenunciou um novo tipo de mapa, o Guia Ilustrado para Motoristas. This is one of Rand McNally's photo auto guides, they were called. It was an early 20th century attempt to help the motorists get around. Os guias usavam fotos para mostrar rotas entre cidades específicas. Mostravam pontos de referência nos grandes cruzamentos e usavam setas para indicar a direção certa. O filho do fundador, Andrew McNally II, fotografou pessoalmente a rota Chicago-Milwaukee em sua lua de mel. Mas os guias para motoristas logo dariam lugar a mapas mais conhecidos. In 1914, Rand McNally was actually asked to make maps for the first gas stations in Pennsylvania. And this began the entrance of Rand McNally into what became the road map industry. Com o aumento de motoristas de automóveis nas estradas, Rand McNally logo começou a imprimir mapas de estrada mais complexos. Um dos grandes obstáculos para mapear as estradas americanas era que muitas não eram marcadas ou tinham apenas nomes locais. O desenhista de mapas Martin Brink criou uma solução que resultou na série de mapas de trilhas marcadas da Rand McNally. O mapa de trilhas marcadas atribuía um número de referência a cada estrada. O mapa continha um código que ligava esse número ao nome da estrada e um símbolo inédito criado pela Rand McNally. Os próprios empregados da companhia pintaram símbolos nos postes das estradas de todo o país. 20 anos após os mapas de trilhas marcadas, a Rand McNally enfrentaria uma demanda avassaladora por um outro tipo de mapa. Na Segunda Guerra Mundial, os mapas eram vitais a praticamente todos os aspectos da batalha. O general Dwight Eisenhower usou um mapa de projeção de Mercator para marcar um ponto de desembarque na costa da França para uma das batalhas mais decisivas do século XX.
A invasão do dia D em 1944. Depois de ter lido um mapa, Adolf Hitler previu equivocadamente que o ataque viria de outro flanco. Mas desde o início da guerra, os americanos que esperavam por notícias em casa confiavam não só no rádio, mas também nos mapas. Em 1939, 24 horas após as tropas alemãs invadirem a Polônia, o estoque da Rand McNally de mapas europeus se esgotou. As prensas da companhia trabalhavam sem parar produzindo mapas da Segunda Guerra. Enquanto nações antes independentes iam sendo invadidas, os cartógrafos iam alterando os mapas. A produção de mapas e globos funcionaria 24 horas por dia durante toda a guerra. There was a great interest in the public's side to know what's where, what's the status of the battles, what's the status of who is in fact now occupying what area. Além dos palcos de batalha, os mapas Rand McNally da Segunda Guerra também incluíam seções especiais dedicadas a equipamentos militares, tais como navios de guerra, os uniformes usados pelos diferentes exércitos e outros detalhes. Os mapas ajudavam as famílias a se sentir mais perto de seus entes queridos no exterior. Parte da mesma tecnologia que ajudou as forças aliadas a vencer a guerra alteraria para sempre a confecção de mapas. Fotografias aéreas já eram usadas desde a Guerra Civil, quando fotos eram tiradas de balões de ar quente para reconhecimento. De um avião, Wilbur Wright tirou a primeira foto aérea em 1909. Mas só na Segunda Guerra, aviões e câmeras se tornaram sofisticados o bastante para que as imagens gerassem mapas. So that was another major revolution. You no longer had to go out and measure everything on the ground. You could start measuring things in aerial photographs. A invenção inglesa do radar foi um dos avanços tecnológicos mais importantes que resultaram da guerra. Se não tivesse sido possível detectar as forças aéreas e navais de Hitler a grandes distâncias, o resultado da guerra poderia ter sido diferente. In the post-war period, radar was this emerging technology, and soon people in aviation and in the military and in cartography began to realize that here was something that enabled you to do something that hadn't been done before, which is to map the unseen. Após a guerra, cartógrafos do exército americano e de nações latino-americanas saíram em uma grande expedição de mapeamento, possível somente devido ao radar. As vastas florestas e cadeias de montanha das Américas Central e do Sul nunca haviam sido medidas, nem mesmo pelas ferramentas topográficas mais fundamentais. Mas agora, equipes de solo podiam enviar sinais de radar a objetos distantes e medir a distância da repercussão do sinal. Cartógrafos americanos e latino-americanos perguntaram aos habitantes das florestas os nomes de áreas geográficas raramente vistas e nunca antes mapeadas. A tecnologia do radar tornou possível mapear regiões remotas da Terra, mas 50 anos mais tarde o radar passaria a mapear outros mundos. Este é um voo simulado sobre Vênus. Também é um mapa topográfico preciso. Foi criado combinando imagens computadorizadas com um dispositivo de imagens por radar a bordo da Magellan, a sonda espacial da NASA. Vênus é o vizinho mais próximo da Terra e semelhante a ela em tamanho e distância do Sol, mas é envolto por densas nuvens gasosas. A superfície do planeta é penetrável somente por radar. A Magellan começou a orbitar ao redor de Vênus em 1990. Com milhares de emissões de radar que duram menos de um segundo, a Magellan adquiriu informações suficientes para criar imagens detalhadas da superfície de Vênus. Ela transferiu os dados para a rede de antenas espaciais da NASA, que então as transmitiram ao laboratório de propulsão em Pasadena, na Califórnia.
Lá, tiras de imagens de 5 metros de comprimento foram combinadas a imagens de computador para criar o voo simulado. A Magellan revelou a presença de enormes vulcões, cerca de 30 vezes o número encontrado na Terra. E também o Ardmos, um canal de lava de 6.000 quilômetros de comprimento. Os cientistas podem usar esses dados de mapeamento para saber mais sobre a formação de Vênus. E no processo de conhecer melhor nosso vizinho, podem aprender mais sobre a formação da Terra. Mas aqui na Terra, os mapas estão sendo usados para assuntos mais urgentes. Quando ocorre um desastre, a primeira reação é ajudar as vítimas. A reação seguinte é encontrar meios de abrandar danos futuros. Maps are absolutely necessary to do that, because what needs to be done, you need to have first a base of where all the populations are now, where the infrastructure is now, where the roads, where the telecommunications networks are now. Then you also have to know where the places are most at risk. Once those are done, you can identify the overlaps, where people are at risk. É aqui que os desastres são mapeados, no Centro de Integração de Informações sobre Desastres Naturais, ou CIND, localizado na sede do Instituto Geológico dos Estados Unidos em Reston, Virgínia. O CIND ficou em alerta em 1993, quando chuvas recordes inundaram 31 estados americanos e 3 províncias canadenses ao longo da planície aluvial do Mississippi. Houve danos de bilhões de dólares. 500 condados foram declarados em estado de calamidade. Mapas eram necessários não só para ajudar as equipes de resgate, mas para planejar o futuro. As equipes de fotos aéreas do Instituto Geológico decolaram para começar a mapear os danos. That aerial photography has been used for identifying places where bridges have been washed out, places where communities have been isolated, places where rivers have changed course, and doing damage assessments like that. Além disso, foram obtidas imagens de satélites para uma visão mais ampla dos danos. Aliando as imagens às fotos aéreas e outros dados do laboratório do CIND, os cartógrafos criaram mapas gerados por computador que contaram uma história. Retrataram a planície aluvial do Mississippi antes das chuvas de 1993. Mostraram a dramática dilatação das planícies e, finalmente, a intensa erosão causada quando a água baixou. Esses mapas ajudarão não somente a restaurar a planície aluvial, mas também a planejar futuras cidades e casas. Essas técnicas de mapeamento não são usadas somente durante desastres. Os mapas são constantemente atualizados para refletir possíveis mudanças geográficas. Os cartógrafos do Instituto analisam constantemente a qualidade das novas fotos aéreas tiradas em todo o país. Em seguida, corrigem opticamente quaisquer distorções causadas pela paisagem, refração da luz ou lentes da câmera. O resultado é um quadrângulo ortofotográfico digital, ou DOC. É um mapa fotográfico mensuravelmente correto. O DOC é sobreposto a um gráfico digital da imagem de um mapa mais antigo escaneado por computador. Os cartógrafos alteram as linhas do gráfico digital para o igualarem às mudanças vistas no DOC. O mapa antigo é então reimpresso com todas as correções. As novas tecnologias estão mudando o conceito de como os mapas devem ser. Os mapas dobrados ou mal dobrados, que durante décadas ficaram guardados nos porta-luvas, estão cedendo lugar aos sistemas de orientação controlados por satélite que são instalados nos automóveis. Mais que um simples mapa, são um tipo de copiloto para a navegação. Quando se pede um endereço desejado, o sistema exibe um mapa rodoviário. Ele mostra a posição atual do automóvel, as ruas adjacentes e a direção a seguir.
Quando o carro está em movimento, a tela mostra setas direcionais de fácil visualização, enquanto que uma voz avisa o motorista onde virar. O sistema também pode fornecer um mapa em tempo real do trajeto do veículo. A posição real do automóvel é indicada por um triângulo verde em movimento. Alguns produtos, como o navegador Magellan, até informam pontos de interesse como restaurantes. Selecione uma categoria de serviços e o sistema mostrará as opções próximas. E depois o guiará à opção escolhida. Tudo isso é possível através de 24 satélites em órbita que compõem o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. The Global Positioning System was a concept developed by the Defense Department to enable them to better locate their assets during battle. That is, they wanted to be able to precisely locate where American troops, facilities, and assets were, and also know where enemy troops, facility, assets were. Desenvolvido nos anos 70, o GPS teve sua eficácia dramaticamente demonstrada na Guerra do Golfo em 1991. Ocultos em segurança na escuridão, os pilotos de caças usavam o GPS para localizar os alvos e orientar os mísseis. Do outro lado do mundo, os comandantes podiam marcar a localização de cada soldado, tanque e outros veículos militares com precisão de até 5 metros. Os satélites que ativam o GPS usam uma variação de alta tecnologia da triangulação. O método usado para mapear a França 3 séculos atrás. Os 24 satélites do GPS estão constantemente em órbita ao redor da Terra. Cada um emite um sinal de sincronização a uma zona específica, cobrindo com eficácia todo o planeta. Relógios atômicos marcam exatamente quanto tempo o sinal leva para chegar até a Terra e retornar ao satélite. Quando um receptor de solo, como os instalados em automóveis, detecta ao menos 3 desses sinais, ele pode analisar sua frequência e determinar um local exato com base em latitude, longitude e altitude. Como os computadores dos receptores do GPS são programados com pontos que correspondem a quadras específicas na Terra, eles podem dar orientações digitais de um ponto para outro. Outras aplicações do mapeamento do GPS podem salvar vidas. Equipes de emergência usam o GPS para calcular a rota mais rápida para o local de qualquer desastre. Enquanto isso, o GPS dá aos operadores dados visuais perfeitos da localização de todos os veículos de emergência com exatidão em tempo real. The maps of today are no longer merely the drawings and ideas of 1 or 2 people who have gone out and explored an area. They're now the culmination of 1,000 years or 2,000 years of technology that has measured the Earth, has gathered information about the people on the Earth, the places on the Earth, and is continuing to gather information about the people and places on the Earth using everything from aerial photography to satellite means, and people still going out and using the most traditional, the most classic methods of gathering that information. We haven't lost using any of the technologies, we've just added to all of those technologies.